Olá, vou apresentar a respeito do modelo sistêmico de comunicação organizacional para a implementação de um projeto político-pedagógico. Meu nome é Mariana Matos, eu represento o Instituto Inspiralante e nós aplicamos esse modelo sistêmico, que se chama Integração Sistêmica, no Colégio Opção. Então, eu vou falar rapidamente essa apresentação sobre cada um desses atores envolvidos nesse processo. Depois vou compartilhar um pouco do contexto teórico desse projeto, né, dos fundamentos do que esse trabalho traz, das técnicas, e vou compartilhar um case que a gente considerou bem típico, né, para representar o que esse trabalho trouxe para a gente, para o colégio principalmente. Bom, eu sou assessora de comunicação, né, Public Relations, eu trabalho com comunicação organizacional há muitos anos, mas bastante voltada para a área de educação. E sou cofundadora do Instituto Inspiralante, que vem atuando desde 2009. Esse trabalho vem sendo realizado, na verdade, junto com o Marco Lírio, que também é cofundador do Inspiralante. Ele é um profissional de criação, é designer de sustentabilidade, educador, né, facilitador também, assim feito eu. E nós estamos compartilhando a cocriação, tanto do Instituto, quanto da integração sistêmica, desde 2009. O Inspiralante é uma indústria criativa de ação social e nós atuamos nos pilares de comunicação, pensamento sistêmico complexo, vou falar um pouquinho rapidamente dessa diferença, e design de sustentabilidade, e o nosso foco tem sido, né, desde que surgiram os objetivos de desenvolvimento sustentável, tem sido comunicar, propagar esse conhecimento, embora a gente já trabalhasse com sustentabilidade antes, no âmbito principalmente das relações humanas, a relação com o ambiente. Por isso a comunicação é a teia que conecta e que a gente vai buscar regenerar para regenerar essas relações. O Colégio Opção é um colégio fundado pela Márcia Marques Afonso, e agora é gerido pelo Luiz Afonso Júnior, um colégio que fica na região de Uberaba, em Minas Gerais, desde 1993, que ele tem uma história. E Minas Gerais é um estado muito grande no Brasil, né? Tem uma cultura específica, mas é um estado bem grande, tem suas diferenças culturais. Uberaba é uma cidade muito interessante para ser aplicado esse tipo de processo sistêmico, e a gente vê prosperar um trabalho como esse, de uma gestão cooperativa, como o Júnior vem implementando no colégio, é algo que traz muita satisfação, mas que requer uma transformação de paradigmas, de uma visão linear para uma percepção da complexidade, né? Então, isso requer uma série de etapas e de percepção dessas etapas. É sobre isso que a gente vai falando aqui no decorrer dessa apresentação. Então, num primeiro momento, nós chegamos, né, o Inspiralante chegou no Colégio Opção com um olhar para cooperar na transição de um modelo de gestão fundamentado na hierarquia, né, um modelo hierárquico já bem tradicional, visto em muitas empresas e muitas organizações, e a intenção era transitar para um modelo mais cooperativo, que favorecesse as relações, favorecesse a cooperação, e para isso, né, para gerar esse comprometimento com a cooperação, nós aplicamos, né, a partir do Inspiralante, a percepção de que uma organização é um organismo vivo, né? E por que ela é um organismo vivo? Como que esse organismo vivo se comporta? Eram as perguntas que norteavam o nosso trabalho no início do processo, há quase 4 anos agora atrás. Então, nós chamamos esse trabalho, né, desde 2008, nós chamamos de integração sistêmica organizacional, mas no sistema específico do colégio, na situação específica do Colégio Opção, a proposta era a gente ir cocriando a implementação
do novo projeto político-pedagógico. Então, nós tínhamos 2 desafios. Um era observar e ajudar nessa transição do modelo de gestão, como que a comunicação e a sustentabilidade entrariam aí. E o outro era materializar na introjeção de cada colaborador, de cada professor, o projeto político-pedagógico. Então, eu vou me concentrar aqui nesses 2 pontos, né? Cooperação e projeto político-pedagógico. A intenção era que isso não estivesse num papel, né? A gente vê em comunicação organizacional algo que é muito comum, que são os projetos que estão pensando em informes, em jornais, em textos, às vezes até em outros materiais mais interativos, mas que trazem uma certa dificuldade de mostrar para a pessoa, né, aonde que está o ponto com o qual ela pode se conectar para se transformar. Porque, em geral, esse ponto não está no mental, ele está em crenças arraigadas na estrutura psíquica que aquela pessoa desenvolveu, na família, na escola que ela passou, né? Em outras empresas que ela já trabalhou, em outras organizações, em outras instituições. Então, a proposta desse trabalho era ir mapeando, identificando, diagnosticando e trazendo ferramentas, né, técnicas de transformação para que isso acontecesse de dentro para fora, tanto das pessoas quanto do organismo como um todo, né, do colégio como um todo. Nossa base está muito conectada com o trabalho do Fritjof Capra. Eu citei aqui especificamente esse livro, que são As Conexões Ocultas, em que ele fala muito sobre as conexões ocultas da teia da vida no processo das empresas, né, das organizações. Então, essas mudanças nas inter-relações podem ser vistas a partir do pensamento complexo, das técnicas de constelação sistêmicas, abordagens sistêmicas, para que a pessoa se perceba dentro desse organismo maior, como parte dele, e também o organismo maior como parte da pessoa. Então, nós fomos aplicando essas práticas. Eu escolhi aqui essa foto aqui, é a foto da primeira intervenção que nós realizamos no colégio. Nós começamos através do setor administrativo, né? Então, uma das formas que a gente identificou era de não começar pelo óbvio, né? Quando a gente fala em colégio, a gente fala de professor, a gente fala de educador. Mas existe um staff, existe uma equipe que gera aquela estrutura, né? Como será que essa equipe está? Será que ela também está muito ferida? Será que não está? Onde é que está o medo maior aqui nessa instituição, nesse organismo? E nós percebemos, através de algumas reuniões com a gestão, que essa equipe administrativa estava com feridas, com lacunas, com questões já há um bom tempo. Então, nós priorizamos identificar melhor com a equipe que feridas eram essas e tentar sanar essas feridas o mais rápido possível para que isso reverberasse, ou seja, para que isso se propagasse por toda a instituição, né? E que a gente conseguisse começar a demonstrar que cada órgão desse organismo maior tem o mesmo valor, mas não demonstrar pela fala, né? Demonstrar pela ação. Então, nós começamos por essa equipe e funcionou bem mesmo. Foi possível perceber os resultados de comprometimento da equipe com o todo, que tinha diminuído. Foi possível perceber um respeito maior dos professores com a equipe administrativa em poucos dias. Aqui também eu trouxe um exemplo de uma das técnicas que a gente utiliza. A gente utilizou essa técnica com a equipe, que é a técnica de constelação estrutural, ou seja, uma estrutura com elementos em que as pessoas vão caminhando por esses elementos e sentindo, percebendo os diferentes lugares, né? O lugar de si mesmo, o lugar do outro, o lugar da equipe, o lugar do colégio. Que lugares são esses que fazem parte da complexidade? Então, essa é uma das formas da gente trazer a transformação a partir de uma percepção que está para além da fala, né? A gente trabalhar a narrativa introjetada no indivíduo, mas sem a gente usar diretamente a narrativa, né? E transformando essa narrativa a partir de mudanças no organismo. Então, é falar de organismo enquanto instituição
usando o organismo, trabalhando o organismo e passando pelas esferas, né, de espírito, como tudo que nos conecta, corpo, mente e emoção. Então, essas perguntas nos regem bastante. O que nos conecta e o que nos rege. Esse é um outro exemplo também de um trabalho que nós fizemos. Mais uma vez, em vez de nós irmos direto nos professores, nós buscamos um outro grupo, porque com o trabalho da equipe administrativa, foi possível mapear que tinha um grupo ainda mais ferido, muito medo. E se a intenção era diminuir o medo entre os colaboradores, potencializar a cooperação, porque para cooperar é preciso se vulnerabilizar, né, acessar a coragem. Quando a gente encontrou que esse grupo dessas mulheres estava muito ferido, é o grupo das auxiliares de serviços gerais, limpezas, a gente foi percebendo, o Marco trouxe esse olhar de que as auxiliares de serviços gerais são cuidadoras, né? Elas cuidam para que tudo esteja harmonizado, para que aquela estrutura maior de educação aconteça. Então, elas são também, em alguma instância, em alguma proporção, educadoras, porque quando elas deixam o ambiente limpo, elas estão educando aquelas crianças que nem sempre têm ambientes limpos até em suas casas, né? Isso, trazendo um dos pontos que nós identificamos. E elas estavam muito feridas, então foi interessantíssimo poder levar explicações, partilhas, trabalhos de cura, perpassando o conceito lá de epigenética, trazendo um tipo de acolhimento para a situação pessoal que elas enfrentam, que elas atravessam em suas vidas, e através desse acolhimento, trazê-las para essa implementação do projeto político-pedagógico de uma forma muito sensível, emocionalmente sensível. Então, nós usamos técnicas para que elas se desaguassem mesmo, chorassem, deixassem as suas emoções fluírem. Era a época da etapa que nós chamávamos de água, né? Estávamos no elemento água, trabalhando as 4 esferas. Então, foi um processo bem construtivo, que trabalhou bastante o organismo como um todo. Então, aqui de novo, citando Capra, né, dentro dessa complexidade, um evento numa agrofloresta, que é o grande fundamento também do nosso trabalho. Esse também é um outro momento em que nós trabalhamos agora sim com professores e trazendo essa visão já, né, de uma capacitação. Aqui nós já estávamos com a intenção de transitar esse modelo de gestão, já tínhamos trabalhado com órgãos de staff de gestão, estávamos agora levando novos conceitos, né, para essas pessoas novas, na maioria, algumas já conheciam, mas conceitos ligados à complexidade. E para falar de complexidade, a gente usou muitos fundamentos da permacultura. Né? A permacultura é a cultura da permanência, é o agir, interferir na natureza, mas através dela. Qual é o fluxo de movimento que um plantio, trazendo aqui o exemplo do plantio, vai demandar, né? Não é da interferência da mente do homem, é a observação do que a natureza prescinde para que aquele sistema de plantio ali prospere. Então, quando a gente olha para a vida, e plantio é vida, permacultura é vida fluindo e prosperando, a gente consegue buscar a observação de como que a vida no organismo humano também acontece. Então, nós começamos o trabalho com os professores, levando a complexidade a partir disso, dessa analogia com a permacultura e usando técnicas de intervenção sistêmica para que as pessoas possam sentir, para que as pessoas possam se conectar umas com as outras e com elas mesmas de uma forma bem profunda, bem verdadeira. E isso começou, novamente, a gerar uma humanização das relações, né? Porque as pessoas começam a perceber a vida que existe dentro delas e que está ali pulsando o tempo inteiro, para além das normas e regras, né? Que simplesmente que acontece naturalmente. Então, nós fomos girando esse senso de pertencimento e de noção da consciência coletiva. Esse aqui é um dos trabalhos também, né? A conexão com a percepção de quem é o outro, por isso, nesse caso, nós trabalhamos com duplas, né? Quem é essa outra pessoa que está na minha frente? Aqui nós usamos algumas pessoas, umas que não conheciam as outras, né?
Então, nessa dupla, o que eu imagino que essa outra pessoa tem? Como é que eu imagino que é a vida dela, o que ela sente, o que ela deixa de sentir? E aí a pessoa tem a oportunidade de dizer, isso faz sentido, isso não faz, a minha vida não tem nada a ver com isso. E assim a gente trabalha as impressões, os julgamentos, que tem uma força muito grande na comunicação cotidiana, né? O quanto que foi possível essas pessoas perceberem que às vezes a gente imagina muito mais do que é, né? E basta a gente perguntar, usar a técnica da comunicação não violenta, perguntando para o outro: isso que eu percebi de você faz sentido? É isso? Né? Checagem. Então a gente estava trabalhando, como sempre, né? Juntando, a gente procura fazer isso, juntar a prática, né? A pessoa sentir aquela experiência com a técnica, ensinar algo. Então, as pessoas que compõem o organismo do colégio, o colégio em si, como organização, foram introjetando essas mudanças, essas implementações, e o projeto político-pedagógico ficou cada vez mais na prática cotidiana. É claro que com os seus desafios, né? O humano é organismo, é vida, é complexidade o tempo inteiro, se transformando, mas os resultados cada vez mais perceptíveis. Nós já vamos chegar lá no case que eu quero trazer. Esse foi um caso também muito interessante, que estava ligado à questão da nutrição. Por que da nutrição? Porque começou com uma questão no refeitório, na cantina. Havia uma dificuldade das pessoas que faziam a gestão do lugar de refeição, de nutrição, elas lidarem com questões muito importantes para diferentes grupos dentro do colégio. O grupo de estudantes queria de um jeito, o grupo dos professores queria de outro, o grupo de funcionários, colaboradores não se sentiam fazendo parte. E a gente começou a mapear que se a gente está falando de conexão emocional, se a gente está falando de elemento água, a gente está falando de feminino, né? Aqui posso compartilhar isso claramente. A gente está falando de energia yin. Energia yin é fundamento de nutrição. Nutrição é fundamento de energia yin. Então, nós fomos identificar o que estava acontecendo na prática do dia a dia, como é que funciona a hora do almoço. E a gente percebeu que o grupo dos professores comia de um lado, o administrativo do outro, e as auxiliares de serviços gerais escondidas em algum lugar. E isso acabava cotidianamente retroalimentando uma distância, um sentimento de inferioridade, uma dificuldade de um grupo cooperar com o outro, porque a hora da alimentação, né, é uma hora que as pessoas se abrem, fala como é que é a vida em casa, como é que é alguma coisa um pouco mais da humanidade. Mas no Brasil é assim, né? As pessoas se abrem muito na hora do almoço. Então, os grupos fechados, cada grupinho de um lado, acabava dificultando o que tanto a gestão do colégio queria transitar, né? Que era para a cooperação. E aí nós aproveitamos essa situação positivamente, essa dificuldade de integração, e nós percebemos que se nós conseguíssemos inserir um pouco mais as responsáveis pela refeição no organismo do colégio, a tendência seria isso reverberar, como a gente diz, ou seja, se propagar de diferentes formas verbais e não verbais por toda a instituição. Então, nós buscamos identificar esses objetivos, identificamos, né? A gente tinha o objetivo de validar as habilidades delas, né? De encontrar formas das pessoas se cooperarem mais e reconhecer quais eram os limites e necessidades daquelas gestoras da cantina. Né? Assim. Então, nós usamos duas técnicas, na verdade, três técnicas, né, que são muito similares nesse processo. Nós usamos a constelação organizacional, que é uma técnica de visualização sistêmica que tem base nos fundamentos de uma organização e no pensamento complexo. Usamos o círculo de restauração, que os facilitadores, nesse caso éramos eu e o Marco, através da comunicação não violenta, vão possibilitando que todas as pessoas envolvidas tragam a sua fala.
né? O que está te incomodando? Mas sem perguntar diretamente. E isso faz muita diferença nessa hora, né? Sem expor. Ah, você pode vir aqui e pode contar. Não. O ciclo de restauração e a constelação, a gente usou como técnica base para gerar um incômodo saudável, até que naquele desconforto, cada pessoa colocasse a sua visão e cada pessoa trouxesse o que ela percebe como necessidade, o que ela percebe como solução e como necessidade. E a partir dessa, a gente chama isso de desoneração, né? A partir dessa liberação dos seus incômodos, aí sim a gente vai pontuando de uma pessoa com a outra e tecendo uma outra forma de lidar com aquilo. A gente chama de tecelagem, né? É um verbo usado muito sobre isso no Brasil, para falar dessa recomposição dos fios, né? Porque é o tecido da teia da vida, é aquilo que está ali se interconectando, se entrelaçando, né? Então, quando a gente mexe num pontinho, toda aquela teia do organismo vai se refazendo. E foi muito interessante ver como que a mudança se propagou, né? Teve um momento difícil, né? Essas situações têm que ter. É positivo quando se chega no momento de desconforto máximo, dentro daquele momento possível, né? É muito positivo, porque aí, então, a gente consegue do yin voltar para o yang, do caos voltar para a ordem, e assim continuamente, né? E as capacidades de cooperação aconteceram, as pessoas conseguiram ver os contextos das outras, né? E em cooperação isso é muito necessário. O projeto político-pedagógico traz como uma das suas estruturas, seus pilares, a confiança, né? A transparência. Então, até me equivoquei na palavra, a palavra transparência, a confiança foi uma palavra que emergiu ao longo do processo, e acabou fazendo parte, né, disso, mas a transparência está ali. Então, foi uma forma da gente mostrar como a transparência, que está aqui no papel, escrita, né, mas como que na prática ela é extremamente valiosa, ela consegue tecer novamente as relações saudáveis, ela consegue até colocar as relações num outro ponto que muitas vezes antes não se imaginava. E aí a comunicação informal, ela funciona, né, muito, porque as pessoas começam a comentar umas com as outras, as pessoas começam a agir de forma diferente, e isso se mostra, em termos de resultado, muito mais eficaz do que um novo memorando que diz como que as pessoas têm que agir. Nós chegamos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu deixei para o fim para não ficar confuso, mas é a base, né, do que a gente vem fazendo nos últimos anos, depois que a ONU conseguiu determinar os 17 objetivos, né, vem fruto da ECO 92, fruto da Agenda 2030, mas dessa forma didática que os ODS trazem, ela é maravilhosa para quem trabalha com comunicação, com educação, com facilitação de processos, né? Então, o que a gente vem aprendendo com a implementação de ODS é que, antes da gente pensar em implementar, é muito importante a gente validar o que a organização já está fazendo em termos de cumprimento de ODS, porque uma instituição, um organismo, antes de chamar de organismo, uma instituição que se abre para se perceber como organismo, possivelmente ela já tem na sua prática cotidiana uma série de ações que estão conectadas com os ODS, né? Então, nós fizemos esse trabalho, nós começamos a fazer esse trabalho de identificar para cada ODS o que já existe no colégio. E aí, dessa forma, a gente valida o que já está acontecendo, empodera quem está fazendo isso acontecer e traz as pessoas para uma percepção de que é possível trabalhar a sustentabilidade, é possível fazer através da ação de 1, da ação de 10, da ação de 100 e assim por diante, né? De diferentes formas essas ações são possíveis. Então, quando a gente vai, primeiro, na identificação do que o colégio já faz, a gente dá, inclusive, material para o professor que, em sala de aula, vai conseguir trabalhar com o material real do cotidiano, né? Aquela interação do cotidiano.
Então, a gente, em termos de comunicação, conseguiu ir identificando que processos são esses que já acontecem, né? Por exemplo, o ODS número 3, que é saúde de qualidade, a gente tem como exemplo o projeto que se chama Respira Enem, que aconteceu recentemente, tem 2 anos, que era uma forma de gerar saúde para os estudantes que estavam se preparando para a prova que no Brasil se chama Enem, que é uma prova de ingresso às universidades, a maior parte das universidades. Então, é algo que traz muita pressão para pessoas de pouca idade, pessoas muito jovens ainda, né? Estão ali com seus 16 anos, 17 anos, tendo que tomar decisões tão importantes. Então, esse Respira Enem dava uma qualidade de saúde. E um outro ponto que eu quero trazer, antes da gente concluir, é com relação à prática na sala de aula. Aqui, como comunicóloga que sou, né, e terapeuta sistêmica, psicoterapeuta sistêmica, representando o Inspiralante nessa ação no colégio, trouxe mais o que se refere à minha área enquanto facilitadora, né, de processos em capacitação e educação. Mas vale para a gente concluir, salientar, que esse trabalho vem sendo a base, né, para que uma nova forma de dar aula tenha acontecido na prática de uma maneira muito mais empática. Transitar de uma educação de muito conteúdo para uma educação que inclui o estudante como parte do processo é um grande desafio para muitas escolas, principalmente no Brasil. E é um país muito grande, com diferenças culturais grandes também, consequentemente, mas talvez também, e aí é um indicador bem intangível, né, para a gente falar sobre isso, mas possivelmente o tipo de cultura na cidade de Uberaba, de onde é o colégio, possibilitou também essa aproximação mais humanizada de cada professor para que as pessoas se abrissem. E a partir do momento que o professor se abre, que a professora sente como é que foi a história dela, e no que aquela história dela é impactante no cotidiano dela. Porque o educador, o professor, ele não tem tempo de pensar sobre isso, né? Ele cresce, ele passou pela instituição de educação, ele se formou, ele passa a dar aula. E no que ele passa a dar aula, ele não está ali pensando, não tem nem tempo para isso, né? No que a minha história está influenciando aqui a minha forma de educar. Então, ele segue um protocolo. Quando esse protocolo muda e o estudante precisa fazer parte cada vez mais daquela educação, daquela forma de ensino, isso gera medo. Então, um organismo que já vinha com muito medo por conta de um tipo de gestão, precisa transitar, tanto no modelo de gestão quanto na forma de educar, em sala de aula, o desafio era grande. Então, esse trabalho de base acabou co-criando não só uma nova comunicação no sentido organizacional, mas no sentido de sala de aula também. Então, quando os professores foram participar de capacitações, aí sim, bem no sentido pedagógico, eles já estavam muito mais abertos e propícios, né, receptivos, melhor dizendo, abertos e receptivos para essa nova abordagem em que o estudante pode fazer parte, pode criticar, pode dar ideias, pode demonstrar os seus interesses e co-criar aquele processo educacional. Bom, esse é o que eu gostaria de sobre esse trabalho de integração sistêmica organizacional realizado pelo Instituto Inspiralante no Colégio Opção. Agradecer ao Colégio Opção por essa grande oportunidade de poder atuar na transformação de processos que vão impactar a vida de tantas pessoas, né? Quem passa por um colégio, estudo educacional, é por uma vida toda. Então, gratidão profunda ao Instituto também, Taos, por essa oportunidade. Gratidão. Até a próxima.